nós vamos ver agora outras formas de colocar ordens no mercado. Além do botão direito, onde eu posso escolher se eu quero colocar ordens limitadas ou stop, eu também tenho esses botões de acesso rápido que colocam ordens a mercado. Nós vamos comentar sobre isso. E existe aqui um painel, ok, chamado profundidade de mercado, que ele tem como informações na parte de cima os preços de venda, na parte de baixo os preços de compra. Temos esses botõezinhos vermelhos nessa coluna, botõezinhos azuis nessa coluna. Isso significa o quê? Que eu posso clicar num nível de preço e ele lança uma ordem para mim. Eu posso visualizar essas ordens aqui no gráfico e também aqui na caixa de ferramentas. Eu posso clicar no vermelho e colocar aqui uma ordem de venda nesse nível, e ela é sinalizada aqui no gráfico e também no painel de negociação. Conforme a ordem vai se aproximando aqui vamos chamar assim, da base do preço de venda ou do topo do preço de compra, a ordem será executada. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, elas estão muito próximas uma da outra. O preço atual está em 330. Ó, acabei de ser executado por uma ordem. A ordem minha que foi executada foi a ordem de venda. Então, se o preço baixar, eu terei um lucro. Se o preço subir, eu terei prejuízo. Nesse caso, o preço está baixando, eu estou tendo lucro. Eu vou cancelar minha ordem de compra. Então, minha ordem de venda está sendo processada. Se eu fechar agora, fechei a ordem, tive um lucro vamos olhar lá no histórico. Olhar aqui no histórico, aqui ele está sinalizando 755. Eu vou clicar com o botão direito, vou customizar um período e quero ver só o dia de hoje. Então, aqui ele me diz que hoje eu tive R$13 de lucro. Então, esta minha ordem foi colocada utilizando esses botões existentes nesse painel de profundidade de mercado. O volume que foi colocado para venda ou para compra, ele é estipulado nessas duas caixinhas aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 e clicar aqui uma ordem de compra, o volume é um volume de 5. Vou cancelar essa ordem. Opa. Quando eu fui cancelar a ordem, foi um momento em que o mercado estava iniciando o processamento. Por isso que deu essa pequena travada aqui do mercado. Vamos ver se ela chegou a ser processada. Não, ela foi cancelada. Porque às vezes não dá tempo da ordem ser cancelada no momento em que o preço atinge aquele limite. Porque o tempo em que você clicou no X até essa informação caminhar pela internet, passar pela corretora e chegar na bolsa, pode ser que não dê tempo do cancelamento e a ordem já chegue a ser executada. Esse tempo a gente chama de latência. Mas vamos voltar. Eu consigo aqui definir o número de volumes que eu quero comprar. Aqui ao lado eu tenho mais duas informações importantes. O que ele chama aqui de stop loss e o take profit. Stop loss e take profit são níveis de preços para encerrar uma ordem que já está em execução.
Vamos entender isso. Eu vou colocar aqui um stop loss de 20 pontos e vou colocar um take profit de 50 pontos. O que é isso? Eu vou lançar aqui uma ordem de venda nesse nível de preço e vou alterá-la, levá-la lá para cima para que ela não seja executada. Está aqui. Se nós olharmos a ordem aqui, ela tem agora mais duas informações importantes. O nível de preço para minha ordem ser executado é quando o preço chegar neste valor do 62255 e o valor do preço atual está em 60,04 e está alterando aqui. Aí o que acontece? Eu tenho mais dois valores. Quando a minha ordem for executada, esses dois valores, o stop loss e o take profit, ok? Traduzindo assim, significa parar a perda, ok? E pegar o lucro. Pode ser interpretado da seguinte forma. Vamos ver se eu consigo aqui ampliar só um deles aqui. Tá, não estou conseguindo mexer, mas vamos lá, vamos alterar isso aqui. Modificar, aumentar o meu take profit aqui, colocar um valor bem alto para que possa ser visualizado, porque senão eles ficam muito juntinhos um do outro. Observa aqui essas linhas. Esta linha verde indica o meu nível de preço, que é este preço. A linha, como eu tenho uma venda, o meu lucro é se baixar. Então a linha de baixo me sinaliza o lucro. Então, ou seja, quando a minha ordem for acionada neste nível de preço e o preço for oscilando, se ele bater nesse nível de preço embaixo, que é o valor de 62,80, a ordem vai ser encerrada automaticamente e eu terei um lucro. Agora, se quando o preço chegar, bater no meu nível e ela for acionada, e o preço continuar subindo e bater nessa segunda linha, que essa segunda linha é o meu nível de stop loss, ou seja, meu nível de perda, a minha ordem vai ser encerrada com prejuízo. Mas essas duas linhas são muito importantes, principalmente a linha de stop loss. A linha de stop loss, eu devo adotar o hábito de sempre estipular um stop loss para limitar o meu prejuízo. Pois caso eu não coloque um stop loss e o mercado dê uma inversão muito rápida, eu posso perder boa parte ou todo o meu capital em apenas um dia. Então nós temos que tomar muito cuidado e criar o hábito de sempre colocar um stop loss. Mesmo que seja no nível alto, mas tenha o hábito de sempre colocar um stop loss. Os dois são níveis de preços opcionais. Ok? Eu posso, por exemplo, cancelar o take profit. Então ele desaparece e eu deixo apenas o stop loss. E o take profit, ou seja, o lucro, eu que determino a parada do meu lucro manualmente. E quando for através de um robô, eu posso ter uma lógica lá que quando chegar no nível de lucro específico, ele já automaticamente fecha a ordem. E eu posso também cancelar o meu stop loss, o que não é muito saudável. O ideal seria simplesmente você clicar no stop loss e mudar o nível dele, mas não cancelar o stop loss. Porque, como eu disse, se eu cancelo o stop loss, a minha ordem está acionada e de repente o preço dá uma invertida muito grande e muito rápida, o meu capital pode ser zerado em apenas alguns segundos.